Pessoal, bom dia. Hoje é dia 1º de junho, quarta-feira, a gente está começando mais um XP Connection. Como sempre, a gente trouxe uma apresentação aqui para discutir um pouco do panorama macro. A gente tem muita coisa acontecendo lá fora, principalmente nos próximos meses. A gente vai comentar um pouquinho sobre o nosso cenário político também ao longo do programa. Por favor, enviem suas perguntas. Como sempre, a gente vai coletando ao longo da apresentação e no final a gente abre para debate. Mas antes de qualquer coisa, bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Começando então o primeiro programa de junho, encerrando esse semestre aqui. A gente teve como ideia hoje para o programa tentar passar um pouquinho do que teve aqui nesse primeiro semestre, o que está para acontecer ainda nesse finalzinho, em junho. Para dar uma perspectiva para vocês, dar uma clareada no cenário, porque está mudando bastante, principalmente está tendo uma inversão, né? Se no começo do ano, nos primeiros meses do ano, a gente teve a parte doméstica um pouco mais nebulosa, o processo de impeachment correndo, aí muita incerteza, e a parte externa mais naquela chamada Goldilocks, onde nem fica tão ruim, nem fica tão bom. Agora a gente está tendo um pouco uma inversão disso, então se na parte doméstica a gente começa a ter algum cenário base mais claro, mais seguro, na parte externa não. Na parte externa a gente está vendo justamente o oposto. Agora está vindo um pouco de turbulência de cada canto do mundo. Então, desde China, com as desconfianças em torno da sua economia, aí a questão da Europa, parte de questões geopolíticas com o referendo no Reino Unido, e as eleições americanas se aproximando. Então a gente acha que justamente está tendo essa inversão, e a gente vai deixar um pouquinho mais claros para vocês. Beleza, então é isso, pessoal. A gente vai começar a apresentação agora, então enviem aí suas perguntas. Aproveitem para dar um feedback se o vídeo e o áudio tá tudo ok. E a gente vai direto para a apresentação com você, Gustavo. Só esperar um segundo que não tá aparecendo aqui. Temos como problema, se quiser ainda. Bom, enquanto o Gustavo coloca a apresentação ali, pessoal, já dando um ok do feedback. Bom, então é isso, a gente vai tentar comentar. Eu já vou dando uma resumida aqui do nosso panorama. Hoje a gente teve, falando de alguns dados mais recentes, a gente teve hoje de manhã nos Estados Unidos dados de indústria um pouco mais fortes. Se for ver a curva de juros lá, a curta deu uma empinada, então o pessoal já, obviamente com dados melhores na economia, todo mundo revendo aí probabilidade para cima para o aumento do Fed. A gente vai ver, mas só para dar um dado um pouco mais fresco que acabou de sair por lá nos Estados Unidos, mas acho que já está tudo ok com a apresentação. Tudo ok, cara. Se puder botar na tela e já começar. Obrigado, Kim. Agora sim, então a gente vai colocar na tela. Eu começo com a parte do Fed, que obviamente é a maior economia do mundo, dos Estados Unidos, mexe bastante mercados. A gente vê semanalmente mercados falando que estão mais apreensivos com a decisão do Fed, menos apreensivos. Aqui a gente traz a tabela que mostra todas as datas das próximas reuniões do Fed, o Banco Central Americano, e a probabilidade que o mercado dá para uma alta de juros nessas reuniões. A gente vê aqui na próxima reunião do dia 15 de junho, ainda nesse mês, é uma probabilidade bem baixa de 20%. Ela já esteve mais alta, em quase 40%, mas ela retornou para um patamar de 20%. Mas o que a gente destaca já faz um tempo aqui no XP Connection é para essa reunião de julho. Ela está com 50%, o Fed acredita que em torno de 55% já é uma probabilidade em que o mercado captou a ideia, captou a mensagem de que o Fed está pensando em subir juros, e aí a gente acredita que o seguinte vai acontecer. A gente teve uma alta de juros em dezembro de 2015, sendo que na reunião anterior a dezembro, foi a de outubro, o Fed deixou bem claro que a próxima reunião seria aquela em que eles subiriam juros. Ou seja, eles chegaram em outubro no comunicado após a reunião e falaram, tá tudo bem, a gente acredita que a economia internacional não está incomodando mais tanto, que a economia doméstica está caminhando para onde a gente quer, e o mercado de trabalho, o mercado de trabalho também está indo para o pleno emprego, a inflação está convergindo para a meta no longo prazo. Atualmente, o discurso está bem parecido com um porém
que está na parte doméstica. Eles saltaram na última reunião que a economia doméstica não estava caminhando no ritmo tão bom quanto eles desejavam. O nosso palpite, a nossa opinião é que justamente isso que deve ser o que a gente tem que ficar atento nessa próxima reunião de junho. Eles realmente não devem utilizar essa reunião para subir juros, mas eles podem utilizar essa reunião para mudar o comunicado justamente nesse último porém. Então eles podem chegar nessa reunião e falar: tudo está bem agora, a economia internacional, que nem a gente falou na última reunião, está bem, a inflação está convergindo para a meta no longo prazo, o mercado de trabalho está indo para o plano de emprego no longo prazo, e o que faltava, a economia realmente está dando sinais de que está tudo bem com ela e que não subiu de uma forma tão rápida por contas de fatores sazonais. Mudando tudo para o positivo, justamente eles sinalizam para o mercado que está tudo perfeito, então em julho eles deveriam subir juros. Esse pode ser um novo tipo de discurso, então a gente tem que ficar atento a isso. Ou seja, o Fed pode usar agora, não mais uma reunião seguida da outra, mas a cada 6 meses, um espaço de tempo bem grande para seguir sua trajetória de elevação de juros. A gente teve na última sexta-feira a Janet Yellen, a presidente da instituição, em Harvard, falando sobre a economia, e ela falou abertamente, nem foi perguntada, ela justamente falou: eu sei que eu preciso falar sobre isso, eu vou falar. E ela comentou que é importante para eles que eles continuem com a alta de juros. Então, mesmo que as condições não fiquem extremamente perfeitas, não se deem, e que provavelmente não vai acontecer isso, é importante que eles continuem subindo juros para justamente no futuro, olhando no longo prazo, em uma eventual crise, eles terem espaço justamente para fazer o caminho inverso e cortar as taxas de juros para evitar, para conseguir melhorar as condições econômicas e ajudar quando forem necessários. Então a gente continua com essa visão de que eles vão usar essa próxima reunião justamente para falar que as últimas coisas que faltavam estão bem para julho ficarem bem, subirem juros. Aí as reuniões seguintes vão ficar em meio às eleições, a reunião de setembro, de novembro, vão ficar no meio das eleições. A gente acha muito difícil eles mudarem alguma coisa nas taxas nessas reuniões. Eles vão usar justamente para esperar. E aí em dezembro eles podem vir com uma nova alta, justamente correspondendo à sua expectativa de 2 altas no ano. Aqui a gente tem a outra questão agora bem mais próxima, que é a questão do Brexit. A gente pode ver aqui basicamente 40, 41, 41. Tem algumas outras pesquisas que mostram que, só para quem não está por dentro da situação, aqui a gente está com uma pesquisa sobre o referendo no Reino Unido, que vai acontecer agora dia 23 de junho, e tem uma expectativa que o referendo possa ganhar a opção de sair da União Europeia. Isso significa uma sinalização para o resto dos outros países da zona do euro e da União Europeia que não estão tão satisfeitas com a situação econômica da região, não estão satisfeitas com as condições que eles têm que eles precisam pagar para ficar na região. Então, o Reino Unido, que é uma das maiores economias da região, se ele sai da União Europeia, vem a segunda pergunta: ele sai em que condições? Ele sai com a União Europeia tirando todos os seus benefícios, mas isso também prejudica a economia da região em muito, porque os acordos do Reino Unido são boa parte com o resto dos países da União Europeia. Se ele pega uma medida se ele bate muito fortemente, ele realmente segura os outros países de quererem seguir a mesma trajetória, mas ele bate mais forte na economia. Se o Reino Unido consegue sair da União Europeia sem quase nenhuma sanção, aí justamente eles preservam a economia da região, mas eles sinalizam que os outros países podem tomar a mesma decisão, que não vai ter nenhuma punição muito grande. Então aquela sinuca de bico, então a gente tem que acompanhar. Mas de qualquer forma, a nossa visão é a seguinte, que como essa pesquisa ainda não está bem claro ainda se vai sair uma decisão para que eles saiam da União Europeia ou que eles permaneçam, justamente porque tem muita gente que está indecisa, é uma tendência de que aconteça algo parecido com o que teve no referendo do ano passado da Escócia, que era justamente para sair do Reino Unido. Então, a população que está indecisa, na última hora, ela opta por uma solução conservadora, ou seja, aquilo que ela acha que vai trazer menos mudanças para ela no longo prazo, então acaba decidindo por permanecer. Então, isso a gente acha que vai acontecer no Reino Unido.
Indo para a parte doméstica aqui, a gente só vai trazer para vocês o que a gente acha que mudou bastante. Agora, olhando para o Boletim Focus, aqui é um levantamento que a gente faz de janeiro até maio, a gente tem aqui as colunas. Então, basicamente aqui seria como estava a expectativa na taxa Selic para o final de 2016 em janeiro, e para 2017, para 2018, para 2019, e aí vai mudando as cores, vai mudando ao longo dos meses desse ano. Então a gente vai desde janeiro, aqui o azul mais escuro, até maio, até a pesquisa da semana passada, dessa semana, nesse azul mais claro. A expectativa da Selic, conforme foi ficando mais claro que ocorreria uma mudança de governo, e também conforme, lembrando que em janeiro tinha alguma pressão em cima do Tom Bini para ele cortar juros, depois ficou bem escancarado que realmente toda a parte, tanto o governo quanto a oposição, começaram a bater que era necessário um corte de juros, dado que a economia estava sendo prejudicada fortemente, ou estava em uma recessão bem forte e que isso poderia aliviar, aumentou a expectativa de que o Banco Central comece um corte de juros em breve. Então, se a gente está com 14,25 e em janeiro e fevereiro a expectativa justamente era que ficasse 14,25 até o final do ano, agora a gente já está com menos de 13% para o final do ano, justamente o mercado acreditando que o Banco Central deve começar em breve um corte de juros. A questão é, o Ilan não foi autorizado, principalmente por a oposição barrou que ele assumisse o Banco Central agora nessa semana, justamente para participar logo da primeira reunião do Banco Central na semana que vem. Com isso, toda essa expectativa de corte de juros foi como se desse uma postergada, um passo pelo menos. Ou seja, se ele já participasse da reunião da semana que vem, ele já começaria a esquentar a cadeira, já teria pelo menos alguma reunião no currículo antes de começar um corte de juros. Nenhum presidente do Banco Central vai entrar e já começar mexendo na taxa de juros de cara. Então, o Ilan ele agora deve assumir só na próxima reunião, a reunião de julho, se eu não me engano. E aí ele já deve começar a dar a cara sobre o que deve acontecer. De qualquer forma, o que a gente levanta para vocês de importante aqui? É muito difícil falar de um corte de juros mais forte, então a gente já está vendo que as expectativas não estão recuando mais tão fortemente, justamente porque a inflação segue acima do teto da meta nesse ano, deve permanecer acima do teto. Aqui a gente rapidamente, passando só pela expectativa do câmbio, isso eu só queria deixar claro que aqui a gente tem desde dezembro até maio, uma coluna a mais, e a gente viu que, mais uma vez, desvalorizou bastante, toda a expectativa de uma mudança de governo fez com que o mercado acreditasse em um real um pouco mais valorizado. O que a gente acredita? Não vai desvalorizar mais tanto assim, continuar nesse ritmo mais forte, nas mudanças do Boletim Focus, justamente pelo que a gente mostrou no primeiro slide, ou seja, o Fed continuando a sua política de subir juros, e justamente porque as condições econômicas aqui estão mostrando que a transição desse governo vai ser um pouco mais complicada do que imaginado, justamente por diversos pontos, como a Lava Jato, entre outros. Então, a gente viu que houve uma mudança bem forte ao longo principalmente de fevereiro para cá. Então, conforme foi ficando mais claro que ocorreria uma troca de governo, que começaria um governo anunciando medidas mais duras para o ajuste fiscal, mais responsável na parte fiscal, principalmente aumentando a confiança dos agentes, né, sobre a economia, foi acreditando que o real teria um valor um pouco melhor, então ficaria mais forte frente às principais moedas. E por último, a expectativa de inflação. Essa a gente destaca principalmente isso aqui. Então, conforme foi ocorrendo a votação, tanto na Câmara quanto no Senado, foi muito importante ficar atento sobre o que aconteceria no longo prazo. Ou seja, com essa mudança de governo, se uma equipe econômica com mais credibilidade e um novo Banco Central, se o mercado passaria essa informação de que eles realmente voltariam a acreditar que o Banco Central conseguiria levar a inflação para o centro da meta de 4,5% no longo prazo. Como a gente viu, agora em maio isso começou a ocorrer. Não nessa última reunião nessa última boletim dessa semana, mas da semana passada, voltou a aparecer o mercado acreditando que, pelo menos em 2019, o Banco Central vai conseguir levar a inflação para o centro da meta de 4,5%. Algo que a gente não estava vendo desde o começo do ano, como a gente vê aqui nesse slide, nessas colunas. Os mercados não estavam acreditando que o Banco Central ia conseguir levar a inflação para o centro da meta, nem no mais longínquo
prazo possível. E também a gente destaca, conversando com o slide anterior, como a expectativa do mercado ainda é de que um estouro da meta para 2016. A gente estava com uma expectativa um pouco mais baixa em abril e deu uma elevada novamente, justamente porque houve um pouco de mudanças de metodologias de abril e em maio, e também porque teve nos últimos resultados do IPCA uma surpresa para cima. Eu vou tirar um pouco da apresentação, voltar um pouco para as perguntas, qualquer coisa depois a gente volta comentando um pouquinho mais do PIB no detalhe. Beleza. Só fazendo um resumo em termos de mercado e dinâmica de preço, que a gente está vendo, então, juntando todas as informações que o Gustavo nos passou na apresentação, a gente de fato está nesse curto prazo com muita cautela com o cenário externo, né? Você tem ali tanto essa questão do Fed, já todo mundo ajustando as expectativas de alta, que no começo do ano eram altas, depois arrefeceram, agora voltaram num patamar mais alto, então isso aí obviamente tende a prejudicar principalmente emergentes ali e ativos de risco como um todo. A gente tem o Brexit também, que apesar do resultado final, ainda há muita probabilidade de votarem para que elas se mantenha ali na União Europeia. Agora, até lá, com todas essas pesquisas, vai trazer muita volatilidade. Outra questão é a China, né? Que acelerou a questão de crédito nesse começo de ano. Você teve aí um impacto grande nas commodities e a gente já vê alguns dados de arrefecimento. A gente teve PMI recentemente. Então, no resumo, lá fora, em termos de ativos de risco, a gente tem que ter cautela ali. O que a gente observou no passado recente também é que a nossa bolsa tem tradeado muito com esse driver externo, né? Quer dizer, às vezes aconteciam coisas positivas no âmbito doméstico, mas lá fora caía, então passava por cima e a gente sofria. Por outro lado, a gente teve algumas notícias ruins também com relação à política, Lava Jato, etc. Mas teve dia que petróleo deu uma esticada e passou por cima, a nossa bolsa também subiu. Então, com isso a gente consegue ver que, de fato, que o investidor estrangeiro está negociando muito mais todas essas questões externas do que internas, mas vale destacar também que a Lava Jato vai trazer um pouquinho de preocupação para esse curto prazo. Então, um curto prazo de cautela ali, quando a gente fala em ativos de risco, bolsa, enfim, é essa postura que a gente está tomando. Agora, de novo, a questão do Fed, com todas esses novos dados, né? A gente teve hoje, como eu comentei, os dados de indústria lá fora vindo muito forte, então é isso que a gente vai ter que monitorar para esse curto prazo. Eu já vou aqui para as perguntas, o pessoal perguntando, por mais que você já tenha comentado, Gustavo, para ser mais direto, o pessoal perguntando se será que o Fed vai retornar alta de juros ainda esse ano? Então, eu acredito que para julho eles já devem usar essa reunião de junho agora para sinalizar que está tudo perfeito, quer dizer, está tudo perfeito. As condições melhoraram na parte da economia doméstica, que foi o que faltou, segundo eles, na última reunião para subir juros. E aí eles falam que as condições melhoraram e o mercado consegue botar tudo isso no preço e em julho eles fazem essa primeira alta. Aí vai ser interessante ver se eles realmente vão fazer esse tipo de comunicação agora, de que sobem a taxa, esperam alguns meses, depois sobem novamente, então não fica aquela alta seguida, toda reunião pode ter uma alta, então eles vão meio que dar essa comunicada. Aumenta, segura um pouco, aí aumenta de novo, segura um pouco. Ano passado foi uma alta, esse ano já vão ser duas, provavelmente, seguindo o seu ciclo de alta de juros, porque eles querem continuar, eles precisam para eles mesmos continuarem elevando a taxa de juros. E essas altas bem graduais assim não vão prejudicando tanto a economia. Só para lembrar, você vem destacando já há algum tempo, né, que vai ter eleições lá, então se você for ver a janela de curto prazo, fica só julho mesmo, né? Porque junho realmente talvez esteja muito em cima, o pessoal nem está colocando tanta probabilidade. Aí você tem julho, que de fato... e junho também você tem o Brexit, então teoricamente eles esperariam. Então você fica nessa janela, fica sobrando só julho, porque depois na reunião de setembro fica muito perto já, né, das eleições. Já começam as campanhas com tudo e eles estão sendo atingidos.
Acho que tanto o Trump já tá batendo no Fed, quanto a Hillary, ela defende, mas não defende tanto. Ela já fala que seria interessante mudarem algumas coisas, dar mais representatividade. Ou seja, eles vão estar em debate também, eles vão fazer parte do debate sobre como eles agiram nos últimos anos, como eles estão agindo. Eles não gostam, historicamente, de agir quando ocorrem eleições, justamente para sair do holofote. E convém para eles também, porque seria algo parecido com o que eles fizeram em dezembro. Vamos subir juros, vamos ver como que o mercado reage, se realmente vai ter um impacto tão grande para eles. Não foi bem disseminado, agora eles sobem mais uma vez e esperam, dessa vez um pouco menos, e em dezembro já conseguem subir mais uma vez. Aí toda aquela expectativa deles mesmos se confirma, 2 altas em 2016. Boa. Outra pergunta aqui agora sobre inflação, né, que segue em patamar alto. O pessoal perguntando e comentando, né, que pode ter uma queda no meio do ano, mas voltará a subir em 2016, uma afirmação forte aí. Mas o que você está achando ali de dinâmica de inflação e se faria sentido queda de juros agora? Você comentou durante a apresentação, né, da questão do Elon, mas o pessoal perguntando nessa dinâmica de inflação para esse ano. A expectativa é justamente essa, que o Elon ele assuma a presidência do Banco Central, ele não vai conseguir assumir antes dessa próxima reunião, então essa vai ser praticamente um non-event, mas provavelmente acho difícil a gente não acredita que nem só por ser o Elon, mas algum presidente do Banco Central assumir e logo de cara já fazer alguma mudança na taxa. É meio que, primeiro ele assume, verifica como está a casa, verifica como estão as condições, todos os estudos do Banco Central, e aí começa a pensar sobre isso, começa a mostrar um comunicado. Talvez o que a gente deva ter com o Elon, que deve ser diferente do que estava acontecendo com o Tom Bini, é que o Elon ele vai cortar juros, mas com um tom hawkish, ou seja, estou cortando, mas não esperem que vai ser um ciclo grande, porque a gente ainda está muito preocupado com a inflação. Ao contrário do que acontecia com o Tom Bini, que ele subia, mas com o tom dovish, sempre falando que estava preocupado com a atividade, que não era para esperar um ciclo muito alto de taxa de um grande ciclo de elevação. Então vai ser justamente o oposto, agora o Elon com um tom mais duro, justamente porque a inflação vai demorar para ceder, é bem mais rígida. A gente bate bastante nessa tecla de que quando a gente estava com uma inflação de 10,67 no ano passado, mas grande parte, a gente sabe aqui, teve um reajuste forte de tarifas, preços administrados. Você passar do 10,67 para o 7, tem muita coisa que foi pontual. Então essa parte é menos rígida, você consegue voltar de uma forma mais rápida. Agora, voltar para o centro da meta, aí você precisa de um trabalho um pouco mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Essa parte é bem mais rígida, a gente sabe que todo ano tem reajuste de salário bem forte. Isso para você corrigir demora um pouco mais, então você não pode pegar leve assim na taxa de juros já de cara. Boa. Ainda nessa questão macro, agora indo na verdade mais para a política, o pessoal perguntando sobre o retrocesso no impeachment, né? A gente teve aí diversas notícias comentando que alguns senadores já estariam revendo sua posição com relação à votação final do afastamento da presidente. Lembrando que assim, nada concreto, né? Eles estão revisando, talvez um dos senadores esteja com uma posição mais consolidada de trocar um pouco esse voto. O Romário falou que ele está pensando, mas também a pressão em cima dele vai ser grande, né? Não é fácil assim. Eles fazem isso mais para ganhar poder de barganha, né? Mostrar que tem alguma força ali para qualquer tipo de negociação política. E outra coisa para se lembrar que na votação do Senado a gente teve 4 senadores que não votaram, né? E teoricamente todos eles são a favor do impeachment. Então a conta ali você tem um pouco mais de gordura, sim. E a tendência, né, se a gente tiver um governo de transição com pelo menos algumas sinalizações melhores e já batendo na confiança, etc., a tendência é converter votos do lado contra o impeachment pro a favor, né? Essa aqui teria que ser a tendência natural. Teve ministro do PMDB que era da Dilma e permaneceu ministro, né? Agora ele também não tem mais interesse em mudar de novo. Uhum. Exatamente. Então é um pouco disso, a gente vai monitorar essa questão com certeza de perto, porque essa variável do afastamento definitivo é muito importante para o governo Temer, para ganhar legitimidade.
Agora, a probabilidade é muito baixa por enquanto, né? Por enquanto é baixa dessa reversão, mas, de novo, vamos monitorar, porque a gente tem Lava Jato no meio do caminho, enfim. Perguntaram de data aqui, né? A data do Anastasia, que é o relator, tá para a primeira semana de agosto, mas eles estão tentando, o governo mesmo está tentando antecipar, pelo menos umas 2 semanas para julho, metade de julho, essa votação, porque eles acreditam quanto antes melhor para resolver e já acabar qualquer possibilidade, de acabar qualquer turbulência, né? Isso aí, então, a monitorar. Tem uma pergunta aqui do Marcão falando, né, por que a XP acredita que os títulos de renda pré-fixados são mais atraentes que os CDBs atrelados à inflação, que podem pagar IPCA mais 6? Olha, não sei, enfim, da onde você tirou. A gente comenta aqui que o título pré pode ser uma alocação interessante num momento de fechamento de curva. Obviamente a gente teve um repique agora, mas de novo, essa é uma alocação para quem tem um pouquinho mais de apetite a risco. Tudo vai depender do perfil do cliente. Se ele é conservador, muito conservador, ele nem vai ter pré, né? Porque vocês têm até o vencimento, você tem uma volatilidade muito grande, então não é o perfil. Agora, para o cliente que é um pouco mais arrojado ali, a gente acha que faz sentido aí alguma alocação em pré, sim. Não falando tira tudo de inflação e põe em pré, a gente só entende que você tem com um governo acertando as medidas passando no Congresso, uma sinalização melhor e ganho de confiança, você tenderia a arrefecer ali a IPCA de uma forma um pouco mais relevante nos próximos anos e teoricamente, se você fizer a comparação, você tem muito pré-pagando ainda taxas altas. Então é só essa questão, é tudo uma questão de ponderar de acordo com o perfil, mas a gente nunca falou ali para trocar toda a posição de um lado ou para o outro, para um lado ou para o outro, tá? Só respondendo aqui então, mudando rápido. Bicudo perguntou até onde os Estados Unidos está preocupado com o resto do mundo até não sei o interesse por commodities. Eles também se preocupam na hora de subir a taxa de juros dele com o resto, justamente eles falam que, eles citam a tríade lá, praticamente tríade, condições domésticas, condições internacionais e o dual guidance dele, que é a inflação e mercado de trabalho. Então eles estão preocupados sim com a parte internacional, então eles não têm interesse também de que a moeda deles se valorize excessivamente, né? Porque eles já têm vários estudos do Fed que eles falam o quanto uma valorização prejudica o setor exportador e eles têm que tomar cuidado justamente para não dar um tiro neles no setor exportador, que eles sofreriam uma pressão extremamente grande. E aí entra de novo na questão política, que a gente está em ano de eleição, a parte do governo do democrata, que é do Obama, que vai para Hillary, também não quer que eles desagradem esse setor exportador tanto. Aí a parte do Trump bate no Fed justamente o contrário, fala que eles estão evitando para deixar uma condição doméstica que não é a realidade. Então você vê que tem realmente uma justificativa porque eles não gostam de se interessar nessa parte política. Boa. Agora indo para câmbio aqui, o pessoal perguntando será que o dólar a 3,5 é o fundo do poço, e foi o fundo do poço, que é a dinâmica para dólar ali, pelo menos para frente, algumas informações aí, Gustavo. Para esse curto, médio prazo, a gente pode ser que não, pode ser que realmente consiga valorizar um pouco mais, anunciar algumas medidas, passar esse risco, às vezes com a votação definitiva, o mercado consegue ponderar que não, que o real está mais valorizado, mas para o médio prazo, acho que já para o final do ano a visão já é diferente. Aí já acreditando que o Fed continuando, a parte externa traz a pressão do Fed subindo os juros, e isso pesa por outro lado. Eu diria assim que para esse curto prazo, você tem mais variáveis ali que trazem preocupação e tenderiam a valorizar o dólar, que é a questão do Fed, não só quando ele começar, né, mas só os ajustes já ajudam nesse sentido. Também você tem o BC, né, querendo diversos discursos que mesmo o Ilan, enfim, eles querem reduzir ali o estoque de swap, vai ter então swap reverso, então é perigoso ali esse curto prazo talvez. Falando do BC, é interessante porque agora quando teve a votação, a gente viu uma intervenção muito forte, né? E a gente já tinha essas informações de que membros do BC, os dirigentes, falam entre eles que
eles acreditam que o patamar onde está mais ou menos atualmente o câmbio seria o ideal. Então eles acreditam que tinha dado uma desvalorizada excessiva, que não foi, que tem um impacto grande, não interessante na inflação para eles, e que agora já está num patamar que se valorizar mais também já não é tão interessante para eles. Então eles vão acabar ficando sempre nessa banda intervindo, sempre tentando mexer com que não desvalorize muito, nem valorize muito. Para eles, obviamente, e para o mercado é interessante que o câmbio comece a oscilar, não tanto, né? Continua oscilando, mas o câmbio flutuante, mas que não fique nessas oscilações gigantescas, tanto para cima quanto para baixo. Então eles estão trabalhando para que isso comece a convergir no médio prazo. O Arnaldo perguntando aqui qual o indicador macro onde o governo deve aumentar as ações de foco? O fiscal. Desemprego, inflação, outro? Obrigado. Tudo é o fiscal para tentar resolver. A parte fiscal continua o maior problema atualmente. Se a gente conseguir convergir todas as ações para isso, que eles estão aparentemente sinalizando que vão fazer, a gente consegue recuperar o crescimento no longo prazo, diminuir o desemprego, ajudando na parte da inflação também, que traz uma pressão menor, porque não traz essa pressão via câmbio, não traz essa pressão de as agências de rating pensar em rebaixar o Brasil, ficarem pressionando, justamente porque acreditam que o Brasil não vai conseguir resolver a questão fiscal no longo prazo. Tem que concentrar as ações na parte fiscal. Eles anunciaram algumas medidas, está em debate a reforma da Previdência, acho que não vai ser anunciado antes de realmente o Temer conseguir ganhar essa segunda votação, justamente porque vai demandar um capital político muito grande essa reforma, então seria mais uma votação para o primeiro semestre do ano que vem, no final dessa votação, o trâmite é muito longo, mas de qualquer forma é o fiscal mais interessante. Aí já faz até uma conexão de uma pergunta acho que é da SMP, do Marcão, falando se o Banco Central não teria que abrir mão de uma inflação convergindo para o centro da meta tão rapidamente em prol do crescimento. Esse é o debate e provavelmente vai ser isso que aconteceu. Essa vai ser a narrativa do Willer, do novo presidente do Banco Central, de que a inflação realmente vai convergir para o centro da meta, eles vão provavelmente falar isso, mas no longo prazo. Eles não vão conseguir levar ela tão rapidamente para o centro da meta e também, justamente, eles vão ter que começar um corte de juros, porque já está pegando bastante na economia. E esse vai ser o discurso, então eu concordo bastante com essa afirmação e acho que esse vai ser o discurso deles, ou seja, eles cortam juros, mas com um tom hawkish de que não esperem isso sucessivamente, que se a gente achar que exageramos, a gente já para na mesma hora. Beleza, pessoal, então é isso, a gente conseguiu aqui cobrir a maioria das perguntas, lembrando que a gente tem diversos programas aí ao longo da grade da Infomoney, então a gente vai se vendo ali nos próximos programas. Lembrando que toda quarta a gente tem esse programa, o XP Connection, mais focado na questão macro. A gente sempre traz uma apresentação e a gente já vai preparando durante essa semana a apresentação para a próxima, mas a gente vai se vendo ali na reunião matinal, enfim, Batalha do Século, aqui na programação, tá, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos, valeu, Gustavo. Obrigado, Kim, obrigado a todos, até amanhã. Até amanhã, pessoal.